Olá, a graça e a paz esteja com todos vocês, amém. Vocês tenham um dia de vitória. Eu quero estar aqui compartilhando um texto da palavra de Deus que está aqui em Mateus, no seu capítulo 14, verso 22, que vai falar que Jesus despediu a multidão, né? Ele estava ministrando a palavra. No capítulo anterior ele havia multiplicado os pães, ali o peixe, a multiplicação dos pães e o peixe. No 22, a Bíblia diz que logo em seguida aconteceu este milagre. No capítulo anterior, a Bíblia diz que ele obrigou seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão para a sua casa. E ele, nesse momento também, fazendo todo esse processo, ele subiu ao monte para falar com o Pai, para orar. Jesus sempre estava em secreto com Deus, em algum lugar falando, orando, buscando a face dele, porque ele sabia que na terra ele iria enfrentar situações, porque ele estava aqui como humano, ele veio como homem, né? E ele enfrentou tudo que nós enfrentamos. Ele enfrentou fome, sede, tempestade, ele enfrentou perseguições, tudo aquilo que nós enfrentamos. Por isso eu digo que Jesus pode nos ajudar, ele pode nos socorrer, porque ele também entende a nossa situação, entende o que nós sentimos, o que nós passamos, porque ele passou tudo isso quando ele estava sobre a terra. E a palavra de Deus diz então que os discípulos entraram no barco, obedeceram a palavra de Deus e foram na frente. Jesus iria logo depois, mas primeiro ele foi orar, foi falar com o Pai. E a palavra de Deus diz que então o barco onde os discípulos estavam já bem longe da terra, eles já não estavam mais próximos da terra. A Bíblia diz que era longe e de repente no meio do mar começou a sacudir um vento muito forte pelas ondas, porque diz que o vento estava vindo ao contrário, né, sacudindo o barco, fazendo com que o barco fosse movimentado e dava a impressão de que o barco ia afundar, que o barco iria a pique. Neste momento, já de madrugada, a Bíblia diz que Jesus foi até eles andando sobre o mar. Eu acredito que Jesus estava vendo o que estava acontecendo, com certeza, que o barco deles estava sendo sacudido pelas ondas, sacudido pelo mar. E a Bíblia diz que então Jesus começou a andar sobre o mar, vindo ao encontro dos seus discípulos. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, a Bíblia diz que os discípulos se assustaram e disseram: é um fantasma, e começaram a gritar, sentindo medo. Já não, nem era um medo mais natural, né? Ali já tinha se tornado um pânico, porque eles olharam, eles não reconheceram Jesus vindo, caminhando em direção deles, eles acharam que era um fantasma e eles começaram a gritar, gritaram de medo. Então nós estamos falando um pouquinho de medo hoje, né? E como nós devemos fazer para dominar este medo, para vencer a tempestade que vem sobre nós. E naquele momento mesmo, eles eram discípulos do Senhor Jesus, eles conheciam a palavra, eles conheciam quem era o mestre, mas na hora que sentiram medo, eles nem sequer reconheceram que era o mestre que estava vindo em direção a eles, ao encontro deles, né? E o medo, ele faz isso. Nós entendemos e sabemos disso, que há dois tipos de medo. Tem o medo natural e existe o medo, né, que já se torna pânico, que é o pavor. O medo pode se tornar pavor. O medo natural, nós sabemos que todos nós temos e necessitamos dele, por isso já nascemos com ele. O medo racional, que é aquele que nos defende, é uma defesa para o nosso corpo, para a nossa mente, porque nós sabemos que aquilo que vai nos prejudicar, por causa desse medo natural, a gente não comete, não faz, não age daquela forma errada, não agimos de uma forma que vai prejudicar-nos, que vai acontecer alguma coisa, né, conosco, né? Por exemplo, eu costumo dizer, uma pessoa que sabe que passar 1 hora da manhã por uma rua estreita, escura, onde ela já sabe que ali as pessoas dizem que ficam assaltantes, que dependendo do horário que você passar ali, elas vão te assaltar, vão roubar você ou pode até te matar. O seu lado humano, o seu medo humano já vai dizer para você que você não deve passar por ali. E por causa deste medo humano, você não vai, né? Você já vai falar, não, eu não vou. Eu vou nesse horário passar por ali sabendo que eu posso ser assaltado ou posso ser morta. Então esse é o medo natural. Agora, quando ele já se torna um pânico, pode ser às 10 horas da manhã,
e nada acontecer naquele lugar se você passar às 10 horas da manhã, mas por causa do medo excessivo e do pânico, nem às 10 horas da manhã você vai passar, porque você tem um medo que não é natural, né? E quantas pessoas hoje já estão acometidas desse medo que não é natural? É um medo que se torna pânico e que após isso vem muitas doenças, né, da nossa mente, né, psicológicas, por causa deste medo, deste pavor. E os discípulos aqui, a Bíblia está falando que já não era um medo natural, porque eles olharam e eles tinham consciência de que Jesus havia ficado, né, em algum lugar, e eles conheciam o poder de Deus, sabiam que Jesus era poderoso, o que ele era capaz de fazer. Eles tinham conhecimento, tinham intimidade com Jesus, conheciam quem era o Mestre, mas naquele momento em que eles olharam e vindo sobre o mar, eles não pensaram que era Jesus, eles já acharam que era um fantasma, porque quando o medo se torna um pavor, nós achamos que muitas vezes que não é Deus, que Deus não está conosco, que naquela situação que nós estamos passando, Deus não está ali, Deus não está olhando. E muitas situações que nós passamos é até permissão de Deus, mas nós não vemos desta forma. A gente já vê ali como os discípulos um fantasma, já achamos que naquela situação o demônio está, que muitas pessoas dizem, o Satanás está operando, e não acreditam que ele pode estar sendo provado, pode estar passando por uma situação em que Deus ele se faz presente, porque ali no meio daquelas ondas, quando os discípulos estavam no barco, Jesus estava presente, ele estava vindo em direção a eles para os socorrer, porque Jesus estava vendo a situação que eles estavam passando. E nesta manhã Jesus está falando conosco também, nessa situação que você está enfrentando aí, não é para você deixar o seu medo se tornar pânico, se tornar pavor, porque se ele se tornar pavor, você vai começar a ver fantasma em tudo, você vai começar a ver demônio em tudo, né? Você vai achar que Deus não está com você, que Deus já não está mais conduzindo a tua vida através da palavra, que Ele já não está mais falando com você. Às vezes Deus usa alguém para falar na palavra e você já não está nem crendo mais, porque você está vendo fantasma, não está acreditando que Deus se faz presente. E a Bíblia diz que Deus ele está conosco em todo o tempo, seja na tempestade, seja na bonança, seja na doença, seja na saúde, Deus vai estar conosco, a Bíblia diz até o findar dos séculos, e nós ainda estamos aqui. Então, eu quero dizer que nós não podemos deixar com que o pavor domine a nossa vida. Eu vou ler algo que está escrito aqui, que diz assim, existe uma diferença entre o medo e o pavor. O medo tem base racional, e é uma defesa do ser humano, aquilo que eu falei para os irmãos, tudo que foge do controle do ser humano, então gera medo. O que fugiu do controle dos discípulos? Foi o vento, foi a tempestade, foi o barco balançar, né? Eles viram o barco balançar, aquela onda, aquele vento ali balançando o barco, e aquilo fugia do controle deles. Eles notaram que eles não podiam fazer nada, né? Eles pensaram, o que vamos fazer no meio do alto mar, né? Onde você não tem domínio sobre as ondas, não tem domínio sobre o mar. Então, surgiu ali um pavor no coração deles. Por quê? Porque eles viram que eles não tinham domínio sobre o mar. E nós, quando não temos domínio sobre algo, sobre alguma situação que nós estamos enfrentando, nós também temos a tendência a entrar em pânico. O que eu falei, de repente, achar que nem Deus está mais conosco, porque fugiu do nosso controle. E é nesta hora, quando foge do nosso controle, é que Deus entra em ação, é que Jesus entra em ação, como aqui no texto, quando fugiu do controle dos discípulos. Então, eles sentiram esse pavor, e talvez você esteja aí apavorado porque algo fugiu do seu controle. Você não está conseguindo dominar essa situação, você diz o que fazer, eu não sei mais o que fazer. Eu quero te dizer que é nesta hora que Jesus vai vir ao seu encontro, porque Ele está olhando com o teu olhar de bondade e misericórdia, que nem Ele estava olhando para os seus discípulos lá no meio do mar, no meio da tempestade. Então, você não está só, você não está abandonado. Jesus também está olhando para você, está olhando para a sua vida, e Ele vai
dominar essa situação. Se já fugiu do seu controle, então agora ele vai entrar, ele vai dominar com o poder dele, conforme ele fez aqui nesse texto, na vida dos seus discípulos. E nós somos discípulos dele, nós somos filhos do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Então, talvez tenha fugido do nosso controle a situação, mas do controle de Deus não fugiu, porque a Bíblia diz que Deus, Jesus, ele pode todas as coisas, não há impossibilidades para ele. Há limite para nós, mas para Deus não há limite. Existem situações que para nós há limite, onde não podemos fazer mais nada, se Deus não fizer. Então os discípulos estavam no alto mar, né, perdidos com medo, e a Bíblia diz que de repente eles olharam e pensaram que era um fantasma, eles começaram a gritar de medo. No 27 ele diz, Jesus porém falou-lhes imediatamente, tem de coragem, sou eu, não temais. Você viu que Jesus falou, a Bíblia diz, imediatamente. Então Jesus olhou aquela situação, viu o pânico, o desespero deles e já deu uma resposta imediatamente. Talvez Deus esteja falando com você neste dia, dizendo para você também não temer, para você ter coragem. Ele está te respondendo, eu estou com você nessa tempestade, eu estou com você diante deste mar que você está atravessando, aí que você está passando, e você vai chegar do outro lado, você vai conseguir vencer pelo poder da fé que você tem nele, por esta coragem que ele está mandando você ter aqui. Tenha coragem, ele diz, sou eu, não temas, eu estou com você nessa tempestade. Não é porque a tempestade se levantou que Jesus te abandonou, não é porque esta enfermidade veio que Jesus te abandonou. Não, ele continua com você, ele permanece com você como ele estava com os discípulos. Ele diz, não temais. Não tenha medo, porque este medo que eles estavam sentindo já não era um medo natural, um medo excessivo. E este medo excessivo, ele atrapalha as nossas vidas, muitas vezes, de receber de Deus aquilo que Deus tem prometido para nós. Nós não conseguimos usar todo o nosso potencial, não conseguimos usar a nossa mente, porque o medo, ele tira a vontade de viver, né? Ele tira o nosso ânimo, tira a nossa força, e os discípulos foram tomados por esse pavor. Eles estavam no meio do mar enquanto Jesus veio sobre as águas e acharam que eles estavam vendo um fantasma. Então, eles tiveram uma visão deturbada de Jesus. Quando eles acharam que Jesus era um fantasma, eles estavam enxergando Jesus de uma forma deturbada, como uma ilusão. Quantas vezes nós enxergamos assim, eu acabei de dizer, diante da situação, nós nem enxergamos Jesus, na verdade. Nós já confessamos, já falamos que Deus não está conosco, que Jesus nos abandonou, porque o pavor levou os discípulos a pensar desta forma, né? E muitas vezes nós ouvimos também, né, de outras pessoas que falam isso para nós, né? E que muitas vezes aprenderam, né, de uma forma errada, né? Ouvir uma palavra de uma forma errada, né? Dizendo que Deus não está com uma pessoa, ou que porque ela está passando naquela situação, está sendo provada naquela situação porque ela fez algo errado, porque ela pecou contra Deus. E na verdade a pessoa aprendeu errado, então a mente dela não consegue assimilar que Jesus está presente com ela, que Jesus se faz presente ali, juntamente com aquela situação que ela está vivendo, né? E tem uma história que fala que, eu vou contar aqui para vocês ler, né? O que o pavor faz com a pessoa, né? O pavor faz com que você não consiga realizar coisas que é capaz de fazer. Não é verdade? Acabei de dizer, quando nós estamos em pânico, estamos apavorados, né? Uma pessoa que tem a síndrome de pânico, por exemplo, não consegue realizar coisas simples, normais, que ela conseguiria fazer se ela tivesse num estado normal, não de pavor, não de pânico. Então, ela fica incapaz de fazer coisas simples, né? Tem um exemplo de um rapaz, né? Que fala aqui que ele estava no seu carro e vê o passageiro do carro da frente ser rendido pelos bandidos. E ele fica tão apavorado que ele se esquece até como dirigir. Essa história é uma história verdadeira, né? A pessoa está assistindo alguém assaltar uma outra pessoa, está ali na frente dele.
mas ele não consegue fazer nada, ele fica sem ação, sem reação, pelo pavor, pelo pânico. Se é uma pessoa que mantém a sua calma, o seu equilíbrio, talvez ele até consiga ajudar aquela outra pessoa, ou de repente ele liga o seu carro, foge dali, vai buscar ajuda para salvar, chamar a polícia para salvar aquela pessoa. Mas essa história diz que esse rapaz ficou sem ação, que até ele se esqueceu de dirigir. Imagina, ele é um motorista e por causa do pânico e do medo ele esqueceu de dirigir. Então, isso pode causar coisas ruins no cérebro da pessoa, né? E até os profissionais de salvamento, eu já ouvi isso, né? Os bombeiros, os salva-vidas, eles falam, eles afirmam que as pessoas morrem diante do perigo, nem é porque elas não sabem nadar, mas é pelo pavor, pelo pânico, porque fala que elas têm medo, né? Elas ficam tão desesperadas dentro da água que elas acabam morrendo afogadas, mas morrem afogadas por causa do medo. Na verdade, até muitas sabem nadar, mas naquele momento, elas entram em pânico e se a pessoa que for salvar ela não tiver experiência, corre risco de vida também. Por isso, eles orientam que se você não sabe nadar, é melhor você não entrar na água para salvar aquela pessoa, é melhor buscar uma ajuda, porque você vai acabar morrendo com aquela pessoa, porque a pessoa pode entrar em pânico, o pavor pode entrar naquela pessoa e ela também afundar, né, grudar, agarrar em você e te afundar para o fundo. Se você não sabe nadar, os dois vão morrer ali. Então, o pavor é algo ruim na vida da pessoa, né? O pavor faz com que as pessoas tomem atitudes erradas. Na verdade, quantas pessoas tomam atitudes erradas por causa do pânico, por causa do pavor, e não permite que o pavor domine a você. Nós não podemos permitir que o pavor venha nos dominar, né? Se nós estivermos passando por uma tempestade ou se ela chegar até você, a primeira coisa é não se deixar dominar pelo pavor. Então, devemos buscar nos manter a calma e buscar a orientação de Deus, né? E acreditar no mundo espiritual que nós estamos falando aqui, que Deus ele é conosco. Nós lemos alguma coisa que no mundo material, os que entendem, como eu falei dos bombeiros, eles também comprovam isso, para você ver que a Bíblia ela é verdadeira. Eles comprovam que a pessoa pode morrer só de pânico, não é verdade? Só dela pensar, às vezes ela nem iria morrer, mas por causa do pânico, porque ela não se manteve calma, ela acaba numa situação perdendo a sua vida. Então, Jesus disse para os discípulos, tenha coragem, sou eu, não temais. Então, a palavra de Deus diz assim, no outro versículo aqui, mas Pedro lhe respondeu, Senhor, se tu és, manda-me ir sobre as águas até onde está. E ele disse, vem. E descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Então, o corajoso Pedro, né? Porque as pessoas falam mal de Pedro, mas nunca vi ninguém ter a coragem que Pedro teve aqui neste texto da palavra de Deus, dele dizer, ter a ousadia de dizer para o Senhor, se és tu mesmo, então me manda andar sobre as águas, me manda ir até o Senhor. Ele fez ali, né, provou a sua fé, ele fez uma prova da sua fé, ele disse, se for Jesus mesmo, eu vou caminhar sobre as águas e não vai acontecer nada comigo. A Bíblia diz que Jesus disse para Pedro, venha, e Pedro desceu do barco e foi ao encontro do Senhor Jesus. Então, esse texto da palavra de Deus diz que nós temos potencial guardado dentro de nós. Isso prova, né, que Pedro tinha um potencial guardado dentro dele. E naquele momento ali em que aconteceu esse episódio, ele deixou esse potencial se aflorar. Ele fez ali um desafio e disse, olha, se és tu mesmo, então deixa-me que eu vá até o Senhor. Né? Como que isso aí é uma loucura para aquele que não compreende a palavra de Deus. Alguém vai andar sobre as águas? Não existe isso. Humanamente falando, ali aconteceu algo sobrenatural. E as coisas sobrenaturais só acontecem na nossa vida se nós realmente se acreditarmos em Jesus verdadeiramente. Se nós enfrentarmos o medo e deixarmos esses potenciais se aflorarem dentro de nós, como se aflorou na vida de Pedro, dele ter ido caminhar sobre as águas. E nós podemos fazer isso espiritualmente também na presença do Senhor. Milagres podem acontecer na nossa vida quando nós olhamos e atendemos essa resposta de Deus, porque Jesus disse para Pedro, venha.
E é o que ele está falando para nós neste dia: venha, não fique aí parado, não fique aí travado por causa dessa tempestade que você está enfrentando, dessas ondas, deste problema que se levantou contra você. Não se paralise por causa do medo, não deixe o medo, o pavor entrar, né? O pavor entrar dentro de você, entrar na sua mente e você ficar paralisado e não conseguir fazer mais nada, não conseguir prosseguir a sua vida. Você não vê que você tem potencial para vencer. Você vê que Pedro descobriu que ele tinha um potencial, ele foi caminhar sobre as águas ao encontro de Jesus e Jesus disse para ele: vem. Está falando para mim, para você também: vem, porque você tem potencial. Você tem que acreditar em Deus e acreditar em você mesmo, que você pode realizar isso que você quer, que você sonha. Você não é pior do que o teu irmão. Não pode deixar com que essa baixa estima tome conta da sua vida. Venha, caminhe sobre as águas com Jesus. Ele vai com certeza te ajudar a vencer este medo e você vai conseguir chegar do outro lado. Você vai conseguir chegar ao encontro dele e obter a tua vitória. E a Bíblia diz que Pedro fez isso, né? Ele respondeu e foi. Mas a Bíblia diz que ele, chegando, né, percebendo o vento, no verso 30 ele diz: mas ao perceber o vento ele teve medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Olha bem o que diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que quando ele estava indo em direção ao encontro de Jesus, porque ele ouviu o vem do Senhor e naquele momento ele acreditou naquele vem do Senhor e ele foi caminhando sobre as águas. Só que chegou uma certa hora que ele começou a olhar aquilo que estava acontecendo, porque ele pensou bem disso: isso não é normal, eu estou andando sobre as águas, o que está acontecendo? E quando ele começou a olhar para isso, porque diz que ele percebeu o vento. Então, enquanto ele estava indo em direção a Jesus, e Jesus disse: vem, e ele começou a caminhar olhando para Jesus, ele não percebeu o vento. Você entendeu isso? Mas quando ele começou a perceber que o vento estava ali, então voltou o pavor, voltou o medo, ele começou a afundar. Isso que acontece conosco. Estamos caminhando com Jesus, estamos ouvindo a palavra, estamos ali firmes, estamos felizes na presença de Deus, enfrentando as batalhas, as tempestades. E quando você está orando, você está acreditando na palavra de Deus, está crendo que Jesus está com você, tudo vai bem. Tudo vai bem, você continua caminhando, mas quando você começa a olhar para o vento que está batendo do lado esquerdo, do lado direito, que está na sua frente, o mar que está na sua frente, você começa a enxergar o mar, você já não está mais olhando pela fé, porque a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Ele não vive pelo que os teus olhos veem, mas ele vive da fé, não é aquilo que ele está vendo, ele não vive do quadro que ele está vendo, mas ele está vivendo, acreditando na palavra pela fé. Enquanto ele está assim, ele consegue caminhar, mas quando ele começa a perceber o vento, a notar que o vento se faz presente, que a tempestade se faz presente, então a Bíblia diz que nós começamos a afundar como Pedro. Começamos a afundar, porque ele começou a enxergar o que estava ao seu redor. Ele já não estava mais olhando pela fé conforme ele começou. E às vezes acontece conosco. Não olhamos mais com os olhos da fé, igual nós começamos na nossa fé espiritual. Então nós começamos a afundar. Mas mesmo assim a Bíblia diz que há esperança, porque Pedro gritou. E a Bíblia diz que o Senhor o salvou. Então é isso que ele quer que você faça neste dia, que você grite, que você clame a ele, que você diga: Jesus, olha, eu estou aqui, eu estou afundando, me ajude, me fortaleça. E ele vai fazer como no início, essa fé verdadeira vai voltar no seu coração, você vai passar a olhar só para ele, o autor e consumador da tua fé, não vai mais olhar para aquilo que está do seu lado, não vai mais olhar para a tempestade, para os levantes do inimigo, das pessoas que se levantam contra você, que isso representa o mar, a tempestade. Você vai lutar e você vai vencer em nome de Jesus, porque diz que Pedro gritou e Jesus imediatamente o salvou. Ele vai te salvar neste dia. Ele vai te salvar neste dia, ele vai te dar a vitória neste dia. Imediatamente Jesus estendeu a mão no 31, segurou e disse: homem de pequena fé, porque você duvidou? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então, quando Jesus pegou na mão dele,
estendeu a mão para ele e o segurou e disse: por que você teve pouca fé? Por que você duvidou da minha palavra, Pedro? Você não estava caminhando? Você não estava andando sobre o mar? Você não estava indo na minha direção? Por que você olhou para o lado? Por que você olhou os problemas? Jesus está falando com alguém nesta manhã aí do outro lado. Por que você está olhando para os problemas? Se você continuar olhando para os problemas, você não vai conseguir chegar na Nova Canaã, na Jerusalém de Deus. Você vai perecer. Então Jesus está falando: levanta-se de novo, olha para mim, porque Jesus está estendendo a mão para você neste dia e dizendo para você tirar essa pequena fé e não duvidar da palavra dele. E com certeza o vento vai cessar, o mar vai se acalmar, a tempestade vai passar e você vai alcançar a vitória. Em nome de Jesus eu creio nisso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te guie, você e toda a sua família. Que você tenha aí uma semana de vitória, uma semana de bênçãos na presença do Senhor Jesus. Amém? Um beijo no teu coração. Fique com Deus. Tchau, tchau.